tiraram o pé. Aí na transmissão a gente viu lá os comentaristas, com todo respeito, os caras estavam comentando, olha, o Corinthians melhorou e conseguiu dar uma equilibrada no jogo. Aonde? O Palmeiras tirou o pé e deu a bola pro Corinthians, viu que desse mato não saia cachorro, falou, eles vão ter que vir pra cima todo bagunçado e vamos jogar no contra-ataque, vamos conseguir criar oportunidades. Não fizeram mais gols aí, porque hora perderam gols cara a cara, hora o Donelli fez um milagre aqui ou ali. A gente fala, esses goleiros azarados também. O Donelli pra mim aí não falhou nos gols, porém... Mas não, a culpa dele é covardia. Não, é covardia, é covardia. Mas é que tá, Benjamin, um goleiro de alto nível, não dá pra comparar, gente. Eu sei que tem muitos corintianos que ficam assim, ah, mas pô, o Donelli, não sei o quê. Gente, o Donelli, ele não é do nível do Cássio. O Donelli, ele não é do nível do Souza. Ele não é do nível do Dida. Então não dá pra exigir que o Donelli, que é um goleiro comum, faça defesas milagrosas. Ontem ele até fez um chute do Gustavo Gomes, depois fez uma outra no chute do Vitor Roque. Ele também pegou duas. Também, foi do Vitor Roque. Mas só mais uma coisa com relação aí. Não, mas eu acho que não tá pronto pro Não, mas eu acho que não dá pra jogar. O Souza, o Michel Bastos, ele chegou no Corinthians do dia pra noite, pegou a camisa, vestiu e consagrou ali. Não, mas aí é, tá certo? é outro nível. Não, então aí tá, é outro nível. E o Corinthians não pode ter jogador nota 5, Michel Bastos. Desculpa, jogador nota 5 eu já tô de saco cheio. Mas tem, o Corinthians precisa ter jogadores que façam a diferença. Mas tem jogador nota 4, 3. Só pra criticar agora o Ramon Dias, desculpa, Ramon Dias, ontem você entrar com o Bidon foi um absurdo. Você deveria ter entrado da mesma forma que você entrou no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, jogando no Allianz Parque. O Garro não ia poder jogar, você colocou o Romero, que era pra justamente ajudar o Mateuzinho no lado direito da defesa. Anular o Piquerez, cara, na boa. Ontem entrar com 4 caras no meio campo que não fizeram absolutamente nada, foi um absurdo. Outra pergunta, cadê o novo Zico? Com relação aqui. O Coronado. O Coronado, ele teve uma lesão contra o Vasco aí. Eu sabia. Cadê o novo Zico? Cadê o novo Zico? Meu amigo, ninguém falou que o cara era Zico, não, filho. Mas, vem cá, o que tanto o cara se machuca? Ele se machuca onde? Na escada rolante do shopping? Ele se machucou contra o Vasco, você não viu o jogo? Onde ele se matou? Ele não joga, gente. O Garro tá machucado, por que você não fala também? O Garro tá lá em Madrid, lá na Espanha, tratando uma lesão. Voltou essa semana. Também não entendi, hein? Voltou essa semana. Foi se tratar em Madrid? Mas é porque lá é uma clínica especializada no problema lá de como se fosse uma tendinite patelar. Agora, o novo Zico aí, que tem uma parte da torcida, por isso que acha que o cara... Não, calma, vai dar certo. Nós já estamos em abril. O contrato dele termina em dezembro. O cara que ganha uma fábula. Ele não jogou 3 partidas boas. 3 não, ele jogou 20 minutos. Não, calma, tá machucado. Calma. Mas ontem era um cara que poderia ter entrado. Quem traz esse cara aí, o novo Zico aí, enganou vocês aí, vocês morrem de amor. Que morre de amor, Benjamin? Você é todo doidinho porque recebeu uma crítica contra a torcida. Não dá. Olha de Sejão, o cara não jogou ontem, não era opção. Tava machucado. Agora você tocou num ponto. Vamos falar do jogo. Vamos falar do jogo. O cara nem em campo tava, amigão. Por isso, ele nunca tá em campo. É isso que eu tô querendo falar. Eu não tô falando que perdeu por culpa dele. Eu tô falando que é o seguinte, ele não joga no Corinthians, gente. Aí vocês aí, os scouters, né? Que agora tem os scouters, minutagem, essas papagaiadas todas, mapa de calor. Pega aí, desse cara aí. Nunca joga, pô, só vive machucado. Mas o Coronado no custo-benefício ele tá devendo muito, né? Enganação. Não, a gente não falou, não contrariou isso. O Coronado, pra mim, tá virando o Luan parte 2 do Corinthians, não joga. Mas ele não joga por ninguém, né? Vão insistir com esse Ramon Dias até quando? Agora tem que cair. Peraí. Vai perder. Não, peraí. Não ganha nada mais com esse cara. Não ganha. Mas nesse ponto eu concordo com você. Deixa eu falar. Um programa que você faz aqui, que você é a favor da discussão que a gente estava tendo aqui, a gente tem que, pro resto da vida, idolatrar o Ramon Dias. Não, agora ele tá mal. Mas ele sempre foi mal. Eu já provei por A mais B. Mas eu teria preservado o cara. Você fala uma coisa boa do treinador, pra ele a gente acha que o Ramon Dias é o melhor do mundo. Mas no ano passado, quando ele tira o Corinthians do brasileiro ali da zona de rebaixamento e ele coloca numa pré-Libertadores, eu falei, pô, o cara chegou no meio do ano, enfim, conhecendo o elenco, e mesmo assim o Corinthians conseguiu uma sequência de 9 vitórias. Eu falei, agora eu sou a favor de manter o treinador, pelo menos pra pegar um campeonato paulista agora, lógico que tinha que fazer manter uma pré-temporada e tudo mais. Aí, às vésperas da final contra o Palmeiras, eu também era contrário a mandar o cara embora, porque você não manda Mas eu falei. Você tinha mandado já no começo do ano. Mas você mandaria ele embora quando? Mas eu falei aqui. Mas é só pra concluir, gente, pra não ficar uma bagunça. Mas ser campeão, manda embora. Com relação a manter o Ramon Dias, bem, já às vésperas da final, tinha gente que tava com o argumento, não, tem que mandar embora agora. Não dá pra mandar o técnico embora às vésperas da final. Então mantinha-se o cara ali. Mas ele já tava capengando no Campeonato Paulista. Se tivesse perdido a final, Michel, ele já tinha caído ali. Aí começa o Campeonato Brasileiro, começa a Sul-Americana. O que ele fez, cara, pra mim, ali em Cali foi um absurdo. Inclusive com o argumento, Michel, de falar assim, ó, vou preservar o time aqui contra o América de Cali, porque meu foco é o brasileiro. Mas ele não usa o foco como brasileiro pra quero ganhar o Campeonato Brasileiro, vou priorizar a maior competição. Não. Ele usa o argumento, vou priorizar pra brigar pra não cair. Você tá de brincadeira, Ramon Dias? Você acha que tá dirigindo quem, velho? Você acha que você tá dirigindo quem? E outra coisa, inferno. Outra coisa. Ontem. Argumento, com esse time aí, meu foco é priorizar a competição pra brigar pra não cair, não podemos correr risco. Bate catar. Não, quanto ao América de Cali, ele conseguiu priorizar pra isso. Exato, pra fazer essa... Errou, parecia jogo de churrasco do Corinthians. O Corinthians ontem, vou repetir, concordo com o Mano, escapou de tomar uma goleada das mais vexatórias da sua história. Também concordo, mas, por exemplo, ontem, pra mim, o Palmeiras fez o melhor jogo do ano dele. Põe o lance, Edinho, por favor, quero ouvir aqui o rapaz. Ele vai babar ovo. Eu quero que você ponha a saída de jogo do Depay. Por favor, calma. Vamos falar. Ontem eu fui dormir, eu falei, eu tô ansioso pra ouvir Michel Bastos. O que é isso? Tá, vamos lá.
Eu depois vendo a coletiva e vendo o filho lá do Você Ramon... já tá arrumando uma justificativa. Não, eu vou te dar, se não pedir minha opinião, vou te falar. Já começou Não, errado. deixa eu falar. Porque quando você vê isso, muitos times usam isso aí. Pra quê? Você joga a bola fora já pra começar a marcar pressão no time adversário. Muitos fazem isso. Eu vejo o Paris Saint-Germain, que eu acompanho. Alguns times fazem isso. Beleza. Só que quando você vê a coletiva e vê lá o filho do Ramon falando que não tinha nada programado, que não sabia e não entendeu o que o Memphis tinha feito, aí eu também não entendi por que ele fez isso aí. Se não foi treinado, se não foi falado, se não foi pedido, não tem que fazer. Você tá cedendo a bola pro adversário. O Corinthians ele fez isso o jogo inteiro, né? Pegava a bola e chutava pro Palmeiras. Fica com a bola aí. Mas você entendeu? Mas quando você vê que o seu treinador, o auxiliar, o seu treinador, enfim, porque lá o filho do Ramon parece treinador também, fala que isso aí não foi treinado, ele não foi pedido e ele não mandou os jogadores dele fazer isso, o Memphis praticamente só cedeu a bola pro adversário e pronto, acabou. Então tá errado. E ontem... Tá bom pra você assim? Tá. Você me surpreendeu. Já perdi 100 conto pro mano, que eu falei que ele vai dar aquela babada de ovo. Mas se o treinador falou que era pra fazer, tinha que fazer. Outra coisa, mano. Tem que tomar cuidado com esse tipo de lance aí também, Benja, porque muitas vezes dentro de apostas esportivas tem o que vai acontecer primeiro na partida. Uma falta, um tiro de meta, um lateral. Isso não. Não, só tô colocando como situação. O que muitas vezes as pessoas também fazem aí pra comunicar a Deixa eu te falar um respeito. negócio. Ontem, dia 12 de abril de 2025, ontem, André Ramalho e Kaká me lembrou em muito Bahrein e Embu. Ontem, eu tô falando sério, foi assustador o que o André Ramalho e o Kaká fizeram ontem em campo. Mas é o que eles estão fazendo. Então é muito fácil jogar a culpa no garoto lá no goleiro, no Donelli, viu, gente? É muito fácil. É braço curto. Pô, o garoto fez uma baita defesa antes. Duas. Eu não acho que é culpado, não. Antes do gol. Aí depois no segundo tempo fez 2 gols. Talvez a segunda bola, talvez tudo bem, mas não é frango e tal. Pode, talvez tenha sido uma... Mas jogar a culpa no garoto, com um time que entrou em campo, outro parecia vindo num churrasco, time frouxo, covarde, pesado. Vocês estão de sacanagem, ó. Jogar a culpa num menino goleiro. Mas não acho que é jogar a culpa, Benja. O torcedor, ele sempre tem uma expectativa. Quantas defesas o Everton fez ontem? Ele fez uma boa, fez uma aquela no chão. Nos acréscimos já, o chute do Hugo. Mas, Benja, eu não acho nem que o torcedor ele tenta jogar a culpa, cara. Mas o Corinthians ele vem numa sequência de goleiros, Michel, que são verdadeiras muralhas, mano. Você pode falar lá do Ronaldo, você pode falar depois do Dida, você vai falar depois, posteriormente, do Cássio. Agora tem o Hugo Souza. E o Donelli, Benja, eu acho que ele deveria seguir o mesmo caminho do Kaique França. O Kaique França também tá jogando agora, no esporte, né, que o Kaique França tá. Sabe, vai se maturar num outro clube, depois mais pra frente volta pro gol do Corinthians. Porque, cara, a torcida do Corinthians, quando vê um goleiro, principalmente o cara que vem da base, o cara lembra do Ronaldo pegando um pênalti do Dário Pereira. Mas é que tá, mas a torcida... do menino, Mas o grande problema, Benja, é que o Donelli, cara, ele é azarado, mano. Ele é azarado, eu não acho ele um mau goleiro. Eu não acho ele um mau goleiro. Porém, ele tá longe de ser o Hugo Souza. O que o Carrilho fez aqui nesse lance? Mas o Carrilho sempre mordeu fofo, Benja. Ele não tem que estar na frente da área marcando ali. Ele sai da marcação. Me explica o que ele fez. Ele quis tentar dar um pulinho pra assustar o Piquerez. Quer ver? Dá uma olhada. A bola vem. Ele vai chutar, né, no rebote, ó. Aí a bola vem. Ó, quer ver? Aí ele... Não, aí é o gol do... cadê o Edinho? O Edinho me ferra no ar. Mas, Benja, por exemplo, ó, esse lance aí, por mais que tenha sido um baita chute, mas um goleiro de alto nível, ele pega uma bola dessa. Mano, Então, ele faz uma baita defesa. Aí foi pro escanteio. Ó. Aí foi escanteio pros caras. Não deu um minuto, ele tomou o gol. Baita é por isso que eu falo, defesa, então, é por isso que eu falo que é azarado. Então, azarado. Mas tudo bem, ele vai ser azarado. Porra, agora é muito fácil jogar a culpa no azar do menino. Olha o Carrídio. Olha lá, ele sai e tira o pé, velho. Então, mas é que tá, o Carrídio, Benjamin, você não vai falar nada? O Carrídio é aquele Não, volante Benja, assim, ali a marcação dele foi mal, mas vamos lá, gente, pô, ali, vamos agora criticar um melhor jogador hoje do Corinthians? Pô, não pode ser. Mas ele errou no lance. Não, tudo bem, mas, pô, mas o Mano já tá falando que ele já bate fofo. Não, na marcação o Carrídio não é jogador de marcação. Você também não era, Michel. Não, eu não. Então. Não era. Quando você coloca um cara mais habilidoso pra fazer uma marcação, muitas vezes comete esse tipo de erro. Marcação em frente da área, quem tinha que estar ali era o Martins Evanielli, mano. Não pode criticar, ele tira o pé. Não, mas ó, da onde o cara bateu. Não, mas esse lance, não. Benja, esse lance... Não, ali ele erra naquele lance, Benja. Ele errou na marcação daquele lance. Eu tô falando isso, não tô falando que tem que mandar o Carrilho embora. Mas esse segundo gol do Palmeiras é um lance defensável, cara. Tirou. Eu acabei de falar o segundo gol, talvez. Aí ele erra nesse lance, total. Agora, a defesa do Corinthians ontem é um queijo suíço, uma peneira. Mas vem sendo, né? Vem sendo. E o grande problema, Benja, da defesa do Corinthians é esse tal de André Ramalho. Porque o André Ramalho, cara, ano passado jogou muito. É a situação mais surpreendente que tem. Porque ele chegou no passado, num futebol que ele precisa se readaptar, porque fazia muito tempo que ele estava na Europa. Chegando. O cara chegou, foi colocado pra jogar do dia pra noite. O cara vira praticamente um xerife, Michel Bastos. Não, concordo. Num time novo, se readaptando ao futebol brasileiro e jogando demais. Aí você pega, por exemplo, começo do ano, o cara vindo de pré-temporada, pegando o Campeonato Paulista, que é a baba da baba, não sobe um gilete do chão. Todo lance aí que ele tinha de disputa de corrida com o atacante, ele levava pior e o cara fazia o gol nas costas deles. Não dá pra entender, mano, o que aconteceu
aconteceu com o André Ramalho. E no segundo gol também, que todo mundo só fala do Donelli. O erro foi do Martínez ali no meio de campo. O Martínez que errou o passe, gente. Mas ô Benja, tudo bem, rapaz, vai acontecer. Mas, por exemplo, o cara chutar daquela distância. Mas, ô Benja, o cara chutar daquela distância, eu acho que poderia sim o goleiro fazer a defesa. Não é um frango, então, mas é um goleiro de alto nível mas divide a responsabilidade. Foram 2 erros individuais grotescos. Mas do Carrilho e do Martínez. Aí agora eu queria você comentar sobre esse lance aí. O que tem? Cara, eu muitas vezes, eu conheço vários torcedores do Corinthians, tem um ali. Cara, eles quase entram em êxtase vendo o Memphis fazer isso aí ao invés de resolver uma partida, fazer gol. Pra mim, isso aí, beleza, é um clássico, tem que fazer, mas ficar só nisso. E aí a torcida idolatra isso aí. E é isso eu não consigo entender. Mas isso é resenha de jogo. Não, isso aí tá beleza, mas só ficar nisso pra mim não adianta. E aí, quando é que vai ser cobrado porque não resolveu uma partida? Cadê o clássico? Tá aí o clássico, por que não resolve? É engraçado, né? Do Depay você cobra, né? O Coronado você fala, não, tá machucado, calma, ele vai se quebrar. O que a gente falou da última vez? A gente falou sobre uma sequência de jogos, coisa que o Coronado não teve. Tô errado, mano? Mas não teve. Se ele vive machucado. Mas quando desde que chegou agora também não tá jogando porque tá machucado. Desde que o Memphis chegou. Sempre jogou. Ontem ele botou uma bola na cara pro Yuri Alberto, que o Yuri Alberto pegou mal. Ele fez um belo Mas eu vou te falar, Michel, pra mim, cobrar ontem Memphis e Yuri Alberto é até sacanagem, cara. É igual você cobrar um churrasqueiro, dele fazer um churrasco, mas você não entrega o carvão pro cara. O time do Corinthians no meio campo ontem... A bola pro Yuri Alberto só chegou uma vez. Exato, é uma grande porcaria. O Corinthians, ele praticamente, essa situação resume que foi o Corinthians no jogo. Era toda hora dando a bola pro Palmeiras. O Corinthians se livrava da bola. Time bunda mole, time frouxo. Só que a gente tá cobrando aqui um goleiro que, pra mim, não é culpado nos gols que tomou. Mas eu acabei de falar. Não, vamos lá. Eu tô Mas concordo. até o próprio torcedor cobrando, porque pra mim o Donelli é um jogador que ele tem que se responsabilizar porque tomou gol? Tem. Mas não ser culpado... Não, mas eu acho que o torcedor, Michel, quando ele faz essa crítica, não é nem muito pro Donelli. Eu acho que essa crítica principalmente é pra diretoria do clube. Porque você não pode ter um goleiro inexperiente com um time extremamente vulnerável, como o Corinthians tem sido esse ano. É um time que defensivamente não passa confiança. Quando você tem o Hugo Souza no gol, é um cara mais experiente, então, é um goleiro com um nível maior. Então você precisa ter um reserva à altura do Hugo Souza. E hoje o Donelli, ele não tá nessa reserva à altura. Isso é verdade. A diferença de qualidade de um pra outro eu discordo do Mano. A torcida tá pegando no pé do Donelli porque quer tapar o sol com a peneira. Acho não, a torcida tem consciência. Se ontem o Corinthians tivesse feito uma baita partida, e o placar tivesse sido 2-0, o cara falou em 2 gols, eu falo, o culpado é o goleiro. O Corinthians perdeu de 2-0, era pra ter sido 5. O time não jogou nada, andou em campo, pesado. Uma defesa ontem bizarra. Tô falando, André Ramalho ontem e Kaká me lembrou Barembu. Tudo que chegava era muito fácil. Eu acho que nem o Palmeiras. Eu acho que nem o Palmeiras deve ter acreditado que ia ser um jogo tão fácil. Mas você tá tirando o mérito do Palmeiras? Óbvio que não. O Palmeiras entrou ontem com sede, com sangue nos olhos. O Corinthians entrou vindo no churrasco, velho. Entendeu? Como a maioria dos clássicos que o Corinthians joga. Os 2 clássicos que o Corinthians jogou bem foram contra o Palmeiras na final do Paulista. Detalhe, e foi campeão porque o Hugo Souza pegou o pênalti, gente. Porque o Corinthians não estava criando nada. Contra o Palmeiras na final, nada. O C não existe, mas eu acredito que se o Rafael Veiga faz o pênalti na final, Mudava a situação. Eu acho que dificilmente o Corinthians ia reverter. Porque não estava criando nada. O Palmeiras é mais time que o Corinthians. Mas é muito mais time que o Corinthians. Mas não estava jogando bem. Pra mim, eu concordo com o Michel. Essa foi a melhor partida que o Palmeiras fez no ano. O Palmeiras, ele vinha bem, já ganhando, mas não vinha convencendo. Em vários jogos, a própria torcida do Palmeiras questionando a atitude do time. O Palmeiras, ele tinha um futebol bem abaixo do que estava podendo render. É que quando você ganha um clássico da forma como ganha-se, ainda mais disputado contra o Corinthians, você cria realmente aí aquele negócio que reacende o time. Você ganha confiança, o torcedor passa a dar mais moral. É o jogo que todo mundo quer jogar e quer ir bem. Então o Palmeiras, ele fez ontem, um jogo de cinema. Poderia ter sido até uma vantagem maior se tivesse aproveitado melhor as oportunidades que criou. Põe de novo o lance, por favor, Edinho, do Depay no começo do jogo. Põe lá pra gente. Põe lá, vamos ver de novo o que o Depay quis fazer ali e vamos ouvir, na sequência, o que disse o Emiliano, porque o Corinthians tem 2 técnicos. É pai e filho. É o Bob pai, Bob filho.